Boa noite a todos, eu sou o Victor e essa é a minha meditação diária ao grupo Interação. Hoje, 6 de janeiro, eu vou fazer uma reflexão aí sobre o tema da meditação diária de Narcóticos Anônimos e uma breve reflexão em cima da minha espiritualidade na Bíblia. O título de hoje, Como Funciona? Eu costumava pensar que tinha todas as respostas, mas hoje estou contente por não ter. Texto básico, página 272. Quais são as duas palavras preferidas da maioria dos adictos? Sim, eu sei. Infelizmente, muitos de nós chegam a NA achando que têm todas as respostas, sabendo muito bem o que está errado conosco. Mas esse conhecimento por si só nunca nos ajuda a permanecer limpos por qualquer período de tempo. Os membros que conseguiram manter a recuperação em longo prazo serão os primeiros a admitir que, quanto maior o seu tempo de recuperação, mais têm a aprender. Porém, uma coisa eles sabem: ao seguir esse simples programa de 12 passos, têm conseguido ficar limpos. Eles não perguntam mais o porquê, perguntam como. Intermináveis especulações perdem seu valor quando comparadas com a experiência dos adictos que encontraram uma maneira de viver e permanecer limpos. Isso não significa que não fazemos perguntas. Perguntas quando é apropriado. Nós não paramos de pensar quando chegamos a NA, mas geralmente é uma boa ideia reformular as nossas perguntas no início. Em vez de perguntar por quê, perguntamos como. Como trabalho este passo? Como deve ser a minha frequência das reuniões? Como ficar limpo? E como eu devo fazer a minha meditação diária? Só por hoje não tenho todas as respostas, mas sei onde encontrar o que importa. Hoje perguntarei a outro adicto como funciona. E para mim tem funcionado muito bem. A partir do momento que eu perco a necessidade de perguntar o porquê e começo a buscar o como realizar determinada tarefa ou como fazer a minha meditação, como fazer a minha prevenção, eu consigo caminhar por muito mais tempo do que se eu ficar querendo questionar e saber os motivos e não agir de forma com o conhecimento que eu tenho. Eu vou buscar aqui, eu tenho uma bela reflexão sobre isso, que é a importância de ação e do suporte contínuo, tá? Como eu vou fazer, como eu vou buscar uma recuperação mais corretamente, uma recuperação mais profunda da minha dependência química e dos problemas que eu estou tendo no meu dia a dia, tá? A partir do momento que eu enfrento um problema, que eu tenho um problema e que provavelmente o causador desse problema sou eu pelas minhas atitudes, a culpa e a vergonha podem vir a aparecer, tá? Reconhecer um erro como uma recaída pode levar a sentimentos intensos de culpa e vergonha. Essas emoções, se não forem processadas de forma saudável, podem na verdade aumentar o estresse e a probabilidade de um novo uso da substância, como um mecanismo de fuga. O que seria isso? Eu tive uma recaída, eu usei determinadas substâncias, ou eu agi de uma forma que eu não gostaria de ter agido. A partir daí, a partir do momento que eu reconheço a minha falha, eu entro em um processo de culpa e vergonha. E se eu não trabalhar isso de uma forma saudável, essa mesma culpa e essa mesma vergonha vão ser motivo suficiente para eu estar repetindo determinado comportamento. Então, a partir do momento que eu faço algo de errado, e para eu não ter um enfrentamento da minha culpa e da vergonha que eu estou sentindo, eu busco um alívio imediato na substância novamente. E isso vai reforçando o ciclo de uso, o ciclo vicioso, tá?
a necessidade de ferramentas e habilidades de enfrentamento. Por que que eu estou naquele ciclo vicioso? Porque eu não tenho habilidades suficientes para enfrentar aquele problema. Então, saber que o comportamento é prejudicial não ensina automaticamente como lidar com os gatilhos, desejos e o estresse da vida diária sem recorrer ao vício. A recuperação exige o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento e mecanismo de autorregulação emocional. Eu sei que eu tenho um problema, mas eu saber que eu tenho um problema não é suficiente para que eu resolva esse problema. Então, eu tenho que procurar, eu tenho que reconhecer o problema, eu tenho que ter técnicas, eu tenho que ter habilidades de enfrentamento para quê? Para enfrentar esses problemas sem que eu venha estar me prejudicando, que eu venha estar repetindo o ciclo vicioso, tá bom? Então eu trabalho a partir daí com mecanismos de autorregulação emocional. Porque a partir do momento que eu estou trabalhando uma ferramenta emocional, que eu estou utilizando de uma ferramenta para trabalhar as minhas habilidades emocionais, eu vou, a partir de um longo prazo, a partir de um prazo, eu vou começar a ter o reflexo no meu comportamento. Então eu sinto, eu penso e eu ajo. A partir do momento que eu sinto e que eu penso, vai ser gerado um sentimento, uma emoção. Tá? E isso vai me fazer a ter um comportamento. Então, a gente entra naquela terapia cognitiva comportamental, tá? A partir do momento que eu sinto, ou a partir do momento que eu penso, eu alimento aquele pensamento, esse pensamento vai me gerar uma determinada situação e a partir daí eu vou ter determinado comportamento. Então, são técnicas de enfrentamento emocional para rompimento do ciclo e enfrentar o problema de uma forma saudável. A importância da ação e do suporte contínuo. A mudança de comportamento requer mais do que apenas intenção, requer ação. Isso inclui procurar ajuda profissional, participar de grupos de apoio e planos de prevenção à recaída. O que seria o PPR? Seria identificar gatilhos e ter um plano de ação claro, para que quando eles surgirem é essencial, tá? Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os meus gatilhos, eu tenho que ter um plano de enfrentamento para determinadas situações. A partir do momento que eu sei que determinada situação vai me transformar, vai me gerar uma determinada emoção e isso vai me levar a ter pensamentos e comportamentos, eu tenho que ter ali um plano de prevenção de recaída. O que seria isso? Seria o controle emocional necessário para passar por aquela situação sem que eu caia no ciclo vicioso novamente. Em resumo, a autoconsciência é a ignição, mas a mudança sustentada depende de um compromisso ativo com a aprendizagem, o crescimento pessoal e a procura de apoio externo. O meu principal apoio externo na minha recuperação está sendo a espiritualidade. Eu tenho os meus compromissos diários, então às vezes eu não consigo estar participando dos grupos de apoio e eu sei que isso é errado, que eu tenho que buscar me comprometer mais ali, de achar um tempo, porque a minha recuperação é o principal, é o meu foco. Eu sei que a partir do momento que eu deixar de buscar pela minha recuperação, que eu deixar de me comprometer comigo mesmo e eu fizer o uso de qualquer substância ou vir a ter aqueles comportamentos de antigamente, todo o resto será perdido. Então eu vou perder o trabalho, eu vou perder a família, eu vou perder o convívio com os meus filhos e assim consequentemente aí vou acabar perdendo tudo. Então a minha recuperação é a base, é o pilar de tudo, é o que está sustentando tudo que eu tenho na minha vida. É a recuperação. A partir do momento que eu tiro a recuperação,
todo o resto desmorona. Isso daí, assim, dessa forma, fica fácil de entender, tá? E na Bíblia eu consegui tirar, na minha espiritualidade, uma passagem breve de Provérbios, capítulo 15, onde ele diz, versículo 14: Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Devemos ser cuidadosos com o que alimentamos na nossa mente. Se estamos famintos pela verdade, nós não só viveremos de acordo com o plano de Deus, mas também amaremos e estudaremos sua palavra, que vale muito mais do que toda a riqueza do mundo. Quando nosso pensamento reside em coisas que não são saudáveis, coisas que nos separam de Deus, estamos nos alimentando de lixo. Encher nossa mente com pensamentos, palavras ou imagens mas apenas nos atrapalhará no processo da recuperação. Ao contrário, nos é ordenado encher a mente com tudo o que é de bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém? A palavra da Bíblia vem sugerindo para mim nesse dia para eu cuidar dos meus pensamentos, cuidar do que vem de fora. Eu não devo buscar determinadas situações, determinados assuntos, determinadas informações. Eu não vou ficar escutando uma música que me gera um sentimento negativo, porque eu sei que isso, em determinado tempo, vai me gerar uma emoção e vai desencadear um comportamento não agradável, um comportamento que eu não quero mais que seja presente na minha vida. Então, esse é um exemplo. Assim como eu procuro buscar sempre escutar são músicas agradáveis, eu procuro ler livros agradáveis, eu procuro me informar, eu procuro ler, por conhecimentos que vão ser positivos na minha vida de alguma forma. E eu, a partir daí, estou alimentando a minha recuperação, eu estou fortalecendo a minha recuperação, alimentando o meu conhecimento com coisas boas, coisas positivas. E é disso que a palavra vem falar no dia de hoje, tá? Só por hoje não tenho todas as respostas. Eu não sei de tudo. E a partir do momento que eu entendo isso, eu sei que eu estou no processo de recuperação correto e que eu estou caminhando pelo caminho certo, tá? Mas sei onde encontrar aquelas que importam. Eu não tenho todas as respostas do mundo, mas eu não preciso ter todas as respostas do mundo para que seja alcançado o meu objetivo. Eu só tenho que ter as respostas certas. Hoje, perguntarei a outro adicto como funciona. Eu vou me identificar com pessoas que estão em recuperação, que estão conseguindo se manter limpas, e eu não vou perguntar por quê. Eu vou perguntar como eles estão fazendo isso, como eu também posso fazer isso. E a partir daí eu vou me alimentar de conhecimento positivo para que eu fortaleça a minha recuperação e o meu ser como um ser ali, um falho, mas que está buscando ali as respostas certas para enfrentar aqueles problemas sem gerar determinados comportamentos que vão me levar à destruição, que vão me levar ao uso novamente. Então, eu serei breve hoje na explicação, mas em resumo é isso. Só por hoje eu vou deixar de questionar, de querer saber tudo e vou me contentar em buscar pelas respostas que eu estou necessitando, as respostas corretas para o meu dia, para resolver as situações do meu dia e para continuar em recuperação, que nada mais é me manter sem o uso da minha substância, de preferência, e buscar a partir daí uma qualidade de vida para mim e para a minha família e para as pessoas que estão ao meu redor.
Beleza? Essa é a minha meditação diária que eu deixo a todos. Um forte abraço e até a próxima.